Bem-vindos a mais um episódio do SA Podcast. Conversas comigo, Sandro Alves, o empreendedor prateado. E hoje você vai ter aqui uma conversa sensacional. Uma pessoa que veio da educação física e criou projetos incríveis, inclusive misturando a capoeira e o autismo. Essa pessoa é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo. Eu estou em Recife há 20 anos e convivo com ele durante todo esse tempo. Uma pessoa sensacional. É também um empreendedor prateado. Eu vou apresentar aqui, vou mostrar para vocês quem é essa pessoa e logo a gente começa. Ele atua no setor de saúde e qualidade de vida, educador físico e empreendedor. É especialista em psicomotricidade relacional, psicologia e desenvolvimento infantil. Trabalha há mais de 10 anos com crianças dentro do espectro autista. Fica ligado porque o trabalho dele é sensacional. Tem formações em segurança em crises agressivas, gerenciamento de crises, tudo isso dentro dos cuidados com crianças autistas. Análise do comportamento aplicado à intervenção em pessoas com desenvolvimento atípico. É casado com Sandra Pires, uma advogada fantástica aqui de Recife, especialista na área ambiental, pai de Clara e Elisa. Já foi vendedor de refrigerante nas praias de Recife, foi representante de material esportivo, ou seja, empreendedor desde cedo. Criou sua própria empresa de personal training, criou projetos de qualidade de vida nas empresas de Recife, foi pioneiro nessa área e tem 25 anos como personal training na maior academia de Recife, que era a Performance. Hoje ela não existe mais, deixou de existir, mas ele foi um elemento fundamental no crescimento e na formação dessa academia, onde inclusive eu fui aluno. E ele voltou a empreender por volta dos 57 anos, criando um negócio que mistura capoeira e os cuidados de crianças autistas. Eu estou falando de Cássio Lucena. Cássio, obrigado por ter vindo. Parabéns por esse trabalho incrível que você faz. Acho que, além de empreendedor, você causa impacto. Mas eu quero começar por uma coisa inusitada. De uma pessoa que hoje faz esse projeto incrível que você faz, você começou como um garoto de praia vendendo refrigerante aqui na praia de Boa Viagem, em Recife, foi isso? Exatamente. Conta pra gente. Mas, como assim, é que é isso. Você falando isso aí passou toda essa história na minha cabeça. Um filme. E realmente Eu, em conversa com um amigo, né, e meu pai percebia isso em mim. Meu pai foi um dos legados que ele me deixou. Então ele percebia essa minha inquietude. Eu era inquieto em tudo, eu queria essa autonomia, queria essa independência. E fui atrás, achei interessante. E as vendas, né, veio logo isso com um amigo que também tinha essa cabeça, essa ideia. E a gente, compramos o isopor, compramos isso sem calcular, não tem plano no peito e na de raça. Negócio. Não, vamos comprar X, a gente vai vender por tanto e a gente vai lucrar tanto. Era isso que a gente fazia. Tinha quantos anos? Caramba, isso foi... Nossa, lá em Boa Viagem ainda era aquela Não tinha tubarão. Turma, não tinha tubarão. Se tinha, a gente não sabia. Foi início da década de 80, mais ou menos aí. Um pouco antes que isso. E aí colocamos um local, porque já tinha uma competição nisso aí, né, de refrigerante, e a gente queria um local que não pudesse dar confusão. Claro. Então colocamos, como éramos conhecidos na praia, né, na época, e colocamos lá. Foi fantástico aquilo. E a gente viu a importância dessa relação com as pessoas. Sim. Isso era outra coisa que eu trago até hoje, né, que até no trabalho que eu faço atualmente, eu gosto muito da conversa, dessa aproximação com as famílias, né, desse trabalho que eu tenho feito hoje. Então isso para mim foi um divisor de águas. Eu digo, não, isso aqui a gente tem que continuar. O trabalho é fantástico, né? E sem esquecer do estudo, que era algo que meu pai, é outro legado, que ele disse, meu amigo, com estudo, tá difícil para quem estuda, imagina para quem não estuda. Exato. Né?
Então essa veio a ideia. Foi a primeira, digamos assim, o primeiro empreendimento nosso foi uma caixa de isopor com alguns refrigerantes, cervejas dentro e vendendo no público que a gente nunca tinha visto, nunca tinha falado com ninguém a respeito disso. No peito e deu certo? Rapaz, deu certo porque a gente juntou uma grana boa num período de férias e a gente usou aquilo ali para qualidade de vida nossa, né? Fizemos uma viagem grande com aquele apurado nosso na época e aí foi fantástico, uma viagem com amigos, que isso até hoje eu gosto também, que é curtir uma viagem, ter essas férias para a gente renovar aí os ânimos, né? Digamos, para dar continuidade ao nosso trabalho. Mas depois disso, eu sei que você também fez outras. Antes de entrar no mundo da educação física, você atuou em outros setores. Além de ser vendedor de refrigerante, você também parece que foi vendedor de imóveis, né? Sim, eu entrei. Como é que foi isso? Eu fui um corretor temporário, fui contratado de uma empresa, né? Com a ajuda do meu pai, obviamente. Eu simplesmente mostrava as salas de um prédio comercial, onde eu ganhava comissão e tinha meu salário fixo na época, aquela banquinha com a cadeirinha sentado lá, vendo toda a movimentação, tá entendendo? Esse prédio ainda existe até hoje, eu passo lá e sempre me lembro. Fui vendedor de produtos da Sharp. Quem é que lembra disso aí? É longe, né? Sharp vendia eletrônicos, televisão, aqueles eletrônicos 3 em 1, que hoje ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe mais mesmo. Eu fui vendedor também da Mesbla. Não sei se você lembra. Lembro. Teve no Shopping Recife, era uma loja âncora. Eu fui vendedor da moda masculina de esportes. Ou seja, sempre envolvido com essa coisa do esporte. Então, trabalhei nesses setores também, antes mesmo de cursar na universidade, fazer a faculdade de Educação Física. Então, isso era meu trabalho também. Eu tive um experimento em tudo isso. Eu tive experiências fantásticas com esses trabalhos. Isso foi a universidade da vida. Foi me formando e sabendo... Te ensinando muita coisa. O que eu queria. Era essa independência, era ter algo... E sempre queria alguma coisa que eu pudesse fazer e eu mesmo pudesse fazer a gestão daquilo lá. Claro, mas, ou seja, liberdade. Totalmente. Né? Aquela questão da liberdade. Não que você não trabalhe muito, mas você tem a liberdade de escolher quando, onde, como trabalhar, o horário começar, que horário terminar. Eu acho essa coisa, quando tirar férias, que estratégia adotar no seu negócio, você decide. Perfeito. Eu acho essa questão da liberdade pessoal... E a busca da liberdade financeira através do empreendedorismo, eu acho algo... É o que me moveu e é o que eu tento passar para os prateados. Os potenciais empreendedores com 50 anos ou mais. Você me falou muito do seu pai e a gente vê um brilho nos olhos quando você fala que foi uma influência muito grande para você e acabou te levando. Me conta um pouco, conta para a gente aí... Deixa eu respirar primeiro, porque quando você falou dele, meu pai já se foi, né? Mas ele deixou o legado, né? O legado não foi bens materiais, né? Nós vemos de família humilde, realmente, poderia dizer que pobre, né? Eu lembro muito bem de algumas situações com relação a isso. E meu pai sempre frisava isso, meu amigo, estudo, né? Você quer trabalhar, eu estou entendendo que você quer isso, eu vou te incentivar, mas em primeiro lugar, estudo, né? Então, meu pai era um cara que não tinha formação universitária, ele tinha curso técnico de administração de empresas. Hoje já não tem mais o técnico, não né? É isso? E era um cara que sempre vibrava, achava que de repente eu pudesse seguir isso aí, mas ele também era algo que ele fazia de forma amadora, que na época ele era árbitro de futebol, juiz de futebol. Entendeu? Eu tive com ele essa influência do esporte, porque eu ia para jogos de futebol. Eu tive oportunidades aqui. Ele apitava jogos oficiais? Era a antiga CBD, que hoje é a CBF. Sim. Né? Era de forma amadora, não era como é. Hoje os árbitros são profissionais, né? E tem grana existe funcionando. Uma estrutura, né? Totalmente. E eles até têm só essa profissão.
Dificilmente. Mas antes não, eles tinham a profissão dele e continuavam fazendo aquilo que eles gostavam dentro do futebol. Eu acompanhei meu pai em todos os sentidos, né? Além de as partidas de futebol, inclusive já saí dentro de camburão e tudo na época, porque a torcida ia para cima dos árbitros, né? Sim, sim. Mas acompanhava os jogos de futebol dentro do campo. Isso para mim era fantástico. Eu queria, gostava muito do futebol, de jogar futebol também. Então eu tive o privilégio, Sandro, de assistir nada mais nada menos que o rei do futebol. Nossa. Eu tive a oportunidade de ver o Santos, eu na beira do campo, ganhou de 1-0 do Sergipe, gol de Pelé, e eu lá dentro. Eu assisti aquilo até hoje, essa imagem jamais saiu da minha cabeça. Caramba. Eu sei os detalhes desse gol, a cabeçada que ele foi. Eu nunca vi um cara saltar tão alto como o Pelé. Ele deu uma cabeçada para baixo, a bola bateu na trave ainda e entrou. Foi fantástico aquilo lá. Então eu tive essa oportunidade, eu ia para os treinamentos do meu pai, que eles faziam de forma amadora, empírica, aquele treinamento de correr, não tinha estrutura, não tinha treinador, eles faziam por eles. Sim. E eu ia para a praia cedinho da manhã com eles, fazia aquela corrida, não aguentava, porque era muito jovem, né, criança, mas eu acompanhava aquilo lá e aquilo me empolgou com relação ao esporte. Então esse é um dos legados que meu pai me deixou. Cara, quem mais você viu jogar? Você teve a oportunidade de ver outras pessoas jogar? Rivelino, Corinthians jogar, Rivelino, 3-1. Na época eu morava... Aqui em Recife? Não, eu sou da Paraíba, de Campina Grande, né? Você nasceu lá, em Campina Grande? Em Campina Grande, na Paraíba. E saímos de lá pouco antes da Copa de 70, para ter ideia. Eu morei 1 ano em Sergipe, Aracaju. E meu pai foi transferido. Quer dizer, na realidade ele saiu de um emprego lá e foi buscar algo melhor. E foi quando surgiu um emprego para ele lá. Certo. Em Sergipe. E a família foi toda. Eu tinha, sei lá, 4 anos de idade, 5 anos, algo assim. E saímos de lá, fomos para Sergipe, passamos 1 ano. E foi esse ano que eu acompanhei todos esses jogos, né, relacionados a Pelé. E depois que viemos para Recife, na década foi exatamente na Copa do Mundo de 70, onde foram os campeões. Isso. E aí viemos para Recife, aí comecei a acompanhar os times aqui de futebol daqui. Ô, Cássio, é um privilégio ter assistido o Rivelino, ter assistido no campo Pelé jogar. E quantas vezes não fui chamado... História. Sandro, quantas vezes não fui chamado de mentiroso porque viu Pelé jogando? Você tem idade para isso? Eu tenho. Eu tenho 61 anos de idade. Não só tenho como vi lá dentro do campo. Eu vi até hoje, né? Era eu e meu irmão que acompanhávamos essa história com o meu pai, entendeu? Tem muita coisa relacionada ao futebol. E quase segui a carreira também de futebol, porque eu gostava muito, jogava bola, canhoto, habilidoso. E... Ponta esquerda? Ponta esquerda na época, né? Hoje é atacante, né? Mas é ponta esquerda. E tive a oportunidade também em uma das coisas que eu quis fazer, que eu gostaria de fazer, eu consegui fazer também, que foi trabalhar no futebol profissional. Eu fui assistente e preparador físico no Santinha, ainda estava na primeira divisão. Santa Cruz, Santinha ou Santa Cruz? O Santinha, que é o Santa Cruz, né? É uma das maiores torcidas do Brasil. Uma torcida fantástica, mas o time tá, nossa, né? Não tem gestão, isso que você passa muito bem, Sandro, nos teus podcasts, nas tuas conversas com relação a empreendedorismo. Então, de repente, eu acho que o pessoal podia escutar muito bem as suas falas com relação ao empreendedorismo, né, no futebol. Eu acho que o nosso futebol, eu não acompanho, faz tempo que eu não acompanho mais o futebol, mas a minha impressão é que a gente acho que tem vários problemas, mas eu vou citar 2 aqui, você me corrige se eu estiver errado. Um deles é a gestão, que leva a todos esses problemas de lidar mal, principalmente com recursos financeiros, e um outro que nós não fizemos a renovação dos técnicos no Brasil. Hoje a seleção brasileira está em dificuldade para arrumar um técnico. Exatamente. Porque só temos a turma das antigas, e eles tiveram um momento deles, mas não veio um processo de renovação. O futebol mudou completamente e a gente não está conseguindo acompanhar enquanto seleção brasileira. É o que me parece. Eu acho que você tem razão. Né? Boa parte dos times agora, eles estão tendo essa coisa da empresa. Eles realmente fazendo isso e tem dado certo. Ronaldo entrou nesse modelo, vários jogadores. Já vendeu.
E tem que ter, Ele tem que ter esse entra, modelo. organiza, valoriza o negócio, ou seja, já o empreendedorismo, o negócio entrando ali dentro do esporte, eu acho que é saudável. Exatamente. Acho que faz eu acho bem. que, de repente, profissionalizar isso, acabar com essa coisa, dessa gestão amadora e dessa coisa conservadora dos técnicos que você falou, dos treinadores. Isso. É importante, o futebol se modernizou de uma forma grande, se profissionalizou, e eu acho que o Brasil ficou para trás por conta disso. E aí você vê todos os jovens indo para a Europa, indo para outros países aí, mundo afora, que já profissionalizaram em busca de melhoras para ele financeiramente. E aqui a gente acabou com alguns treinadores, aquela coisa conservadora, Certo. né, que nós levamos para tudo que é lugar isso. O futebol nosso era assim assado, era o melhor, sempre foi isso, e a gente não tem que copiar sem ninguém. E Só que esqueceu foi que precisa. E a gente parou. Exatamente, com relação a táticas, a técnicas, as estratégias que tem que ser utilizadas. Né? Temos bons, excelentes treinadores que estão surgindo aí também. Mas eu acho que precisa ter uma renovação urgente para a gente melhorar, inclusive na própria entidade que é a CBF, né? Precisa modernizar aquilo, a política é muito forte lá dentro. Né? Parece que sim. Você chegou a ser jogador profissional? Olha, eu fiz isso, né? Mas como o meu pai, na época, não hoje em dia. Hoje você pega um garoto com 14, 15 anos, tem os que já estão ganhando 20 mil reais, 30 mil reais, porque são contratados com antecedência, né? Pessoas bem jovens. Os olheiros, que a gente chama hoje em dia, os empresários, pegam aquele garoto e já vai formando, já vai vendendo aquele para times aqui, né? Eu tenho um amigo aqui em Recife que tem um garoto extremamente promissor. Ele já está no Flamengo, nas divisões de base do Flamengo, e logo vai surgir. E ele tem nada mais, nada menos que o agente de Vini Júnior, que está na Espanha, no Real Madrid. Então a gente vê os atletas cada vez mais, né? Tem uma lei, né, que até 16 anos o garoto só pode sair a partir de 18 anos, algo assim. Não conheço. É uma lei aqui no Brasil para que os talentos não saiam logo daqui. Entendi. Né? Mas os caras já fazem contrato com eles, já de imediato com a família, e seguram eles e levam para segurar com antecedência. O talento. Entendi. Exatamente. Ô Cássio, e como é que surgiu a coisa do educador físico? Como é que você foi parar na educação física? Então, ela se confunde com algo que eu gosto muito, que eu hoje em dia trabalho também nesse meu trabalho novo, nesse meu nicho de mercado, eu trabalho. Surgiu primeiro pela influência do meu pai, isso que eu te falei, do futebol, depois a influência de um professor meu, que era o meu primeiro professor de capoeira, né? Na época, 1983, que eu comecei a fazer capoeira aqui em Recife, e o meu mestre, que era o professor, não era formado como mestre ainda, que era o professor Linguado, era um cara que cursava educação física também e fazia capoeira. Então, ela se confunde, essa história. De repente, eu entrei primeiro na capoeira, eu entrei primeiro na universidade em educação física. Então, isso se galinha, confunde. Né? Qual é a história Exatamente. do ovo da galinha? Então, eu comecei a treinar com ele, fazer capoeira, ele fazia educação física, eu acompanhava muito ele. A gente tinha uma relação muito grande. Muita gente achava que éramos irmãos, porque a gente andava muito junto, tínhamos os mesmos gostos com as coisas, com jogar, com o esporte, com a capoeira. E isso influenciou bastante. Para mim foi um estímulo muito grande, tanto entrar na educação física por conta da capoeira, entrar na capoeira por conta da educação física. Né? E é um trabalho que eu uso que eu faço até hoje, que é tipo, uma vez capoeira, sempre capoeira. Eu tive uma parada, né, digamos assim, por conta de trabalho mesmo e estudo, e aí eu me afastei um pouco da capoeira, um pouco também de desgosto com relação à década de 80, que a capoeira era muito pegada, era muita briga, muita confusão, muita rixa, tinha essas histórias. Hoje em dia a capoeira tem algo já é mais light, muito mais rico. Tem a coisa da luta, porque muitas pessoas confundem com a luta, ou se é dança, né? Isso a gente pode contar isso aí para você também, a gente chegar lá. Mas eu entrei na educação física e falei para o meu pai, e ele tinha incentivo de qualquer jeito. A educação física na época, eu digo que fui um desbravador nessa profissão. Hoje em dia
Hoje em dia é algo que hoje em dia é uma necessidade. É estagiário, você saiu da faculdade com pouco tempo, você está com um bom salário, dependendo, logicamente, do profissional. Mas o leque é muito grande para se trabalhar com essa profissão, relacionado à saúde, qualidade Abre de muito vida, espaço, aptidão física, tudo. É fantástico. Exato. Mas tem uma outra parte que você está me escondendo aí, que Acho você que está sim. deixando de me dizer, de contar para a turma. Mas vamos lá. Que você acabou... esse aí é teu conexão com educação física. Sim. Agora, mas o que fez você de verdade pensar em entrar na faculdade, hein? Vamos lá. Mas é uma história muito interessante. Eu comecei a namorar com a garota, né? E eu fazia capoeira em uma academia que era uma academia de artes, na realidade. Tinha dança, tinha tudo. Certo. E a minha aula de capoeira começava às 19 horas. E antes tinha uma turma do jazz, de dança. Eu chegava antes porque tinha um monte de menina bonita lá e tal. Eu chegava antes, cedinho na capoeira para dar uma olhada. E aí acabei me apaixonando por uma delas, que é a minha esposa, a Sandra, hoje. Está comigo nessa caminhada há mais de 30 anos, aí 30 e 34 anos. De namoro e casamento. E só de casado tem uns 32 e 33, por aí. E acabou ficando uma coisa séria, porque a gente batia papo, conversava depois da aula dela, acabou ela também vindo para capoeira. E Sandra é corda marrom, é a segunda corda nossa de capoeira, então é capoeirista. Ela joga também. Joga capoeira. E hoje em dia não está treinando, mas aí se tiver uma roda, ela entra para brincar também, tranquilamente. E Sandra vem de uma família assim, que a mãe, juíza federal, presidente, o pai, supervisor do Banco do Brasil, né? Então, estudante do Colégio Santa Maria, que era um colégio conservador, aquele... Peraí, que eu preciso virar gente nessa história. Eu não posso, né, ficar sem estudar, sem nada. Não, como é que eu vou, né, me relacionar com a família, com tudo isso? E, pô, eu vou chegar lá, vou dizer que eu sou capoeirista, faço educação física. Já imagina aquela história do A e do O, Sandro? Você tem dois caras aqui, vai apresentar, ó, esse aqui é Sandro Alves, engenheiro, e a turma olha para ele e faz, né, fica espantado, o cara é engenheiro, né, ou advogado, o que for. E esse aqui é Cássio Lucena, ele faz educação física, a turma faz, Naquela época, era ou não era? Era exatamente isso. Então, eu falei, peraí que a gente... essa coisa do exatamente. Então, nós vamos mudar essa história. Então, foi quando eu comecei a querer ser gente, que eu falo, me engajar mais no estudo, terminar minha faculdade, ter um trabalho que eu tivesse uma perspectiva, né? Eu estava prestes a casar, a formar uma família e eu queria ter um carro, eu queria ter um apartamento. Lógico, evoluir. Almejar algo interessante para trazer para minha família. E eu corri atrás disso, entendeu? E você é uma prova de que, assim... Toda profissão tem um espaço a ser desbravado e em qualquer profissão é possível ser muito bem sucedido. A gente fala aqui sobre empreendedorismo prateado, ou seja, o grande objetivo é a gente fomentar, incentivar e apoiar o empreendedorismo prateado. E isso significa o empreendedorismo protagonizado por pessoas com 50 anos ou mais. Nós, por quê? Porque nós estamos vivendo mais, Cássio. A longevidade vai mudar o mundo. Hoje a expectativa de vida no Brasil já é de 76 anos. Mas, meu amigo, para você viver mais, dentre outras coisas, tem dois pilares que eu acho fundamental. Um deles é qualidade de vida, saúde. Perfeito. Eu não quero viver muito sem saúde. Deve ser muito ruim. É muito ruim. E também não quero viver sem grana. Então eu quero ter saúde, por isso eu pratico atividade física regular, quero ter grana e por isso eu empreendo. Por isso também eu incentivo o empreendedorismo nessa idade. Mas a sua área está começando a bombar. Essa parte de educador físico, ela passa a ser extremamente requisitada dentro desse cenário de maior longevidade, não é não? Exatamente. A expectativa de vida, né? Eu tenho um jornal, abri o jornal da década de, 60, né? Final de 60, alguma coisa assim. Aí fala uma senhora de
49 anos, assim, digamos, a página do jornal, assim, logo na frente, né? O destaque, uma senhora de 49 anos. Não dá, Sandro. Hoje em dia, um indivíduo com 60 anos, eu tenho 61 anos de idade, tenho a longevidade nossa e essa coisa de cuidar da nossa qualidade de vida e cuidar da qualidade de vida das pessoas é algo fantástico. Então, a conversa é outra. Você falou em qualidade de vida, você falou no seu trabalho. Então, fazer algo que você gosta, isso é fundamental. Não só a parte financeira. Não estou dizendo que também não gosto de grana, não, porque senão a gente não faz nada. Gosta. Não é? Então, o que você tem que fazer? A prática da atividade física, associada à parte alimentar, é importante. A sociabilização, que é outra coisa fantástica. Isso. De você ter amigos. Você vai para uma academia, você vai praticar um esporte, você socializa. Isso é fantástico. Fazer coisas que também estão fora do teu dia a dia. Isso é outra coisa que você tem que cuidar da tua vida, para você desopila, aumentar isso, cuidar. Aí você fala, pô, mas todo mundo vai morrer um dia, mas, poxa, vamos viver. Isso. Vamos viver com qualidade. Isso. Não é verdade? Boa. Você não está doente, frequentando o médico o tempo inteiro. Autonomia. Exatamente, é autonomia para você se deslocar, porque é isso que a gente se prepara, para ter essa autonomia. E a evolução da ciência com relação a isso, dificilmente a gente vê uma pessoa que não pratica, que está lá no sofá só. É verdade. Entendeu? Então, é a primeira coisa, quando vai fazer uma bateria de testes no médico, vai fazer todos os exames, primeira coisa que... Eu tenho visto, eu faço atividade física de segunda a sexta na academia, sábado e domingo eu normalmente tiro para descansar. E quando eu faço alguma coisa, é uma corrida na praia, na areia, ou no calçadão aqui da Praia de Boa Viagem, e tenho visto cada vez mais pessoas com 50 anos ou mais chegarem na academia. Está tendo muito, está aumentando muito. Para quem assiste a gente agora, para quem está vendo o nosso podcast, tem 50 anos ou mais, ou está perto dos 50 anos, mas nunca praticou atividade física, quer começar, o que você recomenda para que essa pessoa... Qual o jeito certo para ela começar, Cássio? Exatamente. O ideal é procurar um profissional para que possa dar essa ajuda. Aí você fala, qual atividade física? Atividade física qualquer uma, desde que você tenha uma orientação de um profissional. Isso é importante demais. E o que você vai fazer de atividade física, pouco importa. Eu aconselho hoje em dia, né, que a ciência, Sandro, ela é, digamos, provisória. Vai evoluindo. O que a gente está conversando hoje pode ser que daqui a alguns segundos seja de outra forma, né? Então, primeira coisa, hoje em dia se fala muito na massa muscular. A gente escuta muitos especialistas falando, cara, massa muscular faz diferença. É a tua reserva de saúde, está relacionada à tua massa muscular. Então, se você tem uma massa muscular preservada, porque acontece essa perda durante a nossa vida, né? Isso é algo normal. Você vai envelhecendo, logicamente. Vai perdendo músculo. Vai perdendo tua massa muscular, vai diminuindo essa tua força, tudo isso. E se você tenta retardar isso o máximo possível, fazendo um trabalho voltado para musculação. Por isso a importância da orientação. A orientação isso certo. Aí não adianta você inventar de fazer por si, porque eu vejo muitas pessoas dão palpite, né? Qualquer profissional fala sobre atividade física. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a forma que vai fazer, a quantidade, essa receita, quem tem é o profissional. Então procura um profissional para te orientar. Então, quando eu estou falando de massa muscular, é você tentar retardar o máximo possível essas que a gente chama de sarcopenia, essa perda da tua massa muscular que é algo que acontece fisiologicamente, é normal. Você tenta retardar e até hoje em dia se fala em aumentar a massa muscular, mesmo você tendo mais de 50, 60 anos de idade, você consegue fazer isso, junto com a alimentação. Certo. Então, provavelmente, se você tem algum problema de saúde, você tem uma massa muscular boa, essa reserva de saúde vai te ajudar a você ir lá no hospital, fazer uma cirurgia ou cuidar de alguma doença que você tenha com mais facilidade. Provavelmente a pessoa que é sedentária vai ter uma dificuldade muito maior de sair do hospital. Então eu aconselho, a primeira coisa é preservar essa massa muscular. Em atividade física você vai naquela que você acha que é interessante para você, que você tem mais motivação para fazer aí. Se é um jogo de vôlei, se é corrida, se é
Mas assim, não esquece nunca Da de musculação. fazer a musculação. Porque Esse é o meu realmente conselho. eu É vejo... a alimentação, né, Sandro? Não Isso, pode isso. esquecer disso. A alimentação é adequada. E faz uma diferença realmente muito grande, dá mais disposição, você ganha pessoas... Poxa, eu tenho um senhor lá que malha comigo não, no mesmo horário, a gente inclusive até sempre se fala, ele tem acho que 83 anos, ele tá super bem. Ele tá muito bem, mas assim, e ele faz uma boa malhação, ele pega os pesos dele e sempre com um profissional do lado. Ele contratou um personal e faz atividade de segunda a sexta, assim como eu. Eu faço de segunda a sexta com o personal. E faz muita diferença. O fato de você ter o personal, às vezes que você não tá com muita vontade de ir, você fala assim, puxa, se eu não for, vou perder a aula, vou pagar a aula por não ter ido. Eu vou. É um fator já motivacional. Já é um fator motivacional. Tem alguém te esperando para aquilo lá e Isso. para te orientar. E eu vou sozinho, cara, não vai ter ninguém para me incentivar isso. Eu né? fazia muita atividade aeróbia. Agora ele foi me forçando, agora 5 dias por semana eu faço musculação. Perfeito. Porque realmente faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença a tua massa muscular e essa orientação. Pode ter certeza disso. Eu tenho isso. Eu faço. Todos os dias eu faço minha atividade física. De domingo a domingo. Né? Eu tenho, às vezes, dia que eu treino 2 vezes. Não a musculação. A musculação é lá, às 6 horas da manhã eu já estou na academia, faço meu treininho de 45 minutos a 60 minutos. Né? Consigo, eu faço bonito até, digamos assim, com 61 anos, ver a garotada, até treino com um ou com outro. Bem, tá muito bem. E treino minha capoeira 3 vezes no mínimo durante a semana. Então é uma intensidade maior, é uma atividade diferente da musculação, que eu tenho esse suporte por conta da musculação, pode ter isso. Então eu jogo capoeira com uma turma de 20, 25 anos, 30 anos de idade, eu tô lá brincando com os caras, até falar, ó, cuidado, respeita o idoso, entendeu? Vai com calma. Exatamente. É muito interessante isso. Então, quanto mais você se cuida com relação a isso, ao teu estilo de vida, de uma forma geral, né? Tua longevidade vai agradecer, digamos assim. Exatamente. Com certeza, pessoal. E hoje existe dentro do Fórum Econômico Mundial um programa que se chama Economia da Longevidade. E as 2 principais preocupações desse grupo é multidisciplinar, envolvendo líderes de negócios, de governo e da sociedade civil. E 2 preocupações principais desse grupo é qualidade de vida, saúde e resiliência financeira. Ou seja, os 2 pontos. E é por isso que eu acredito de verdade que o empreendedorismo é uma forma de contribuir para a nossa resiliência financeira após os 50. Porque o mercado já fica um pouco desgostoso com a gente, já tem um certo preconceito, vem mudando, mas ainda é lento, ainda existe muito, e é muito conhecimento, muita experiência que a gente pode trazer. E você, com toda essa experiência, usou todo o conhecimento e experiência que você tem, usou a capoeira para criar um novo negócio. E eu queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade sobre a capoeira. Sim. Muito se fala da capoeira que nasceu lá dos escravos, porque num formato de dança, mas é uma luta e é num formato de dança para se esconder dos senhores de engenho, e eles olhavam para aquilo achando que era uma dança e na verdade é uma luta, então foi uma forma de mascarar as coisas. Isso é mito ou é verdade? Então, Sandro, tem muita história da capoeira, né? Esse histórico essa ancestralidade da capoeira que é muito romantizada, né? Que a capoeira vem da África. Meu mestre Curisco, né? Eu tenho uns mestres aqui, o qual eu queria deixar um grande abraço aqui, o mestre Curisco, o mestre Birilo e outros mestres aqui que são formados até da minha época. Eu quero deixar esse abraço para a turma toda, né? Ele me fala o que ele acha interessante. Ele tem algumas coisas extremamente sábias, né? Ele fala que a capoeira é uma mulher grávida que chegou no Brasil e deu à luz aqui. Legal. Então, a capoeira é 100% brasileira. Ela Entendi. É nossa, da nossa cultura. Uma pena, ainda aí está um pouco não digo revolta, mas assim, uma coisa que eu fico triste, é que a valorização da capoeira é muito maior fora do país do que aqui dentro.
Assim como a música nossa. Então, e aí que tá. Você chega em um outro país, você tem uma valorização muito maior com relação aos mestres de capoeira, a própria aula. E é tudo, veja só, a gente leva a cultura no Brasil, leva a nossa língua, a língua portuguesa para todos os países. Dificilmente um país, você pode chutar qualquer um aí, tem capoeira lá, tem capoeira lá. A maioria dos países, tem mais de, sei lá, 90, 100 países aí que tem capoeira. E tem muitos capoeiristas que levaram essa cultura aí para fora. Existe campeonato de capoeira? Existe campeonato, existe muitas atividades. Eu tive essa oportunidade de ser técnico na época. Eu fui como técnico da capoeira do estado de Pernambuco para os Jogos Escolares Brasileiros. Tivemos essa oportunidade em São Luís do Maranhão e Brasília e fomos campeões lá também. Mesmo? Porque se você olhar a história da capoeira aqui no Brasil, ela vem de onde? Eu posso te dar 3 exemplos. Um deles é a Bahia, que você escuta muito, né? É forte. Rio de Janeiro e Recife. Isso, eu imaginei Cada as 3. um tem a sua pegada. Começou né? o país. Na Bahia vem aquela história da ancestralidade com relação às religiões de matrizes africanas, né? Muito forte. Rio de Janeiro, a turma fala de samba e aí vai. E a gente sabe que o samba de repente até surgiu na Bahia, né? Tem um trocadilho. E aqui com relação à capoeira e o frevo, né? Tem muita coisa que surgiu através da capoeira, né? Os golpes de capoeira, alguns golpes que tem nome de tipo tesoura, que existe no frevo. Ó, fazer a tesourinha, vamos fazer a tesoura, os nomes do frevo, né? Então essa história é muito ligada capoeira e frevo aqui em Recife. Então essas são as principais. Capoeira tem no Brasil inteiro, mas essa na época eram as principais, digamos assim, escolas de capoeira. Então, o meu mestre me disse isso e me chamou muita atenção. Tem muita coisa romantizada com relação aos escravos, que os escravos jogavam nas senzalas, né, que aprenderam capoeira naquela época da escravidão para isso, aquilo, que eles na senzala eram os locais que eles ficavam no porão, tinha aquele jogo de capoeira. Então, veja bem, a capoeira na época, os escravos, vamos lá, eles trabalhavam 18 horas de trabalho forçado, comiam lavagem. Tu acha que eles iam chegar lá para treinar capoeira depois daquilo lá? Então é romantizada. A capoeira vem um pouco depois da escravidão. Entendi. Entendeu? Na parte rural, na cidade também. Então tem isso. Essa história. E a confusão que muitos fazem. Nasceu como uma luta mesmo? Como uma luta. Todo mundo acha que... Muita gente... É uma pena, né? No Brasil a gente... Acha que é uma dança? A cultura ainda realmente precisa ser muito mais valorizada. Todo mundo confunde. Poxa, capoeira... você vai dançar capoeira? É porque tem a música, o berimbau e tudo mais. Porque tem música e berimbau. Mas o quê? Ela, na realidade, surgiu como algo que realmente para defesa, né, dessas pessoas. Só que ela foi proibida até na década de 50, era proibida a capoeira. Eu não sabia. Não, exatamente. Então a capoeiragem, essa coisa da vadeagem, era proibida. E o que é que faziam? Eles faziam a roda de capoeira, né? Colocaram os instrumentos também. Para quê? Para começar o jogo da capoeira, aquela luta da capoeira. Mas, como era proibida, de repente vinha a cavalaria, que era a polícia. Certo. Inclusive tem um toque de berimbau que chama-se cavalaria. E esse toque era para dizer, a cavalaria está agindo. O que eles faziam? Jogavam o samba de roda na história. Colocou o pandeiro e o berimbau começava a tocar e tal, e ficava todo mundo brincando e fingindo aquela coisa que eles estavam lá só na vadeagem da dança. Não estavam lutando a capoeira, tá entendendo? Até ser liberada pelo mestre, que é o mestre Bimba nesse período, ele, junto ao presidente, ele fez uma solicitação e foi onde entrou na academia. Como era proibido, eles criaram uma academia regional de lutas, alguma coisa. Não colocava o nome da capoeira porque era proibido. Entendi. Tá entendendo? E aí ela foi crescendo até chegar ao que é hoje. Chegar onde chegou hoje, exatamente. E aonde ela me trouxe até hoje. Porque esse meu trabalho, até hoje, né, foi por conta para onde a capoeira me levou. Isso. Entendeu? E, ou seja, de toda essa história da capoeira, hoje
você usa a capoeira para ajudar crianças autistas. De onde surgiu isso? Então, Eu, se não te conhecesse, se não tivesse visto seu trabalho, alguém me falasse isso, eu acharia super estranho. Estranho no bom sentido. Como assim? Capoeira ajudando crianças autistas? Como é que é isso, Cássio? Como é que você teve essa sacada genial? Sandro, eu já tinha um projeto relacionado com a capoeira. Eu tinha a missão com a capoeira. O tanto que ela me ajudou na vida de uma forma geral. Nesse empreendedorismo, no trabalho que eu realizava antes com a capoeira. Né? Esses jogos escolares que eu tive a oportunidade de participar, que era uma coisa fantástica com os estudantes, né? E na época, inclusive com a própria capoeira, eu consegui levar atletas de capoeira, né, década de 80, onde alunos de escola pública, alunos que estavam em estado de vulnerabilidade econômica, não tinham condições de ir para uma escola particular. Eu dei aula nessas escolas particulares, eu consegui bolsas de estudo para vários capoeiristas terem a oportunidade na vida. Então eu levei para escolas daqui do Grande Recife para treinar capoeira, porque os jogos escolares de Pernambuco era algo fantástico há muito tempo atrás. A gente enchia ginásio. Você chegar no Geraldão e encher um ginásio todo. Pois é. E aí eu consegui levar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, adultos também, para escolas particulares. Você fez o que os Estados Unidos faz. Exatamente. Ou seja, ele pega pessoas com talento de esporte, joga para dentro das universidades, escolas particulares e dão bolsa. Exatamente. Então a gente levou através que isso era feito com voleibol, com futebol, com qualquer outro esporte, mas com a capoeira era coisa inédita. Então era fantástico. E o evento era muito bacana, porque era uma coisa muito cultural. Você vê a competição durava uns 5 dias, porque a gente tinha uma apresentação de um seminário onde os próprios atletas, os jovens, os estudantes apresentavam um trabalho, em teoria, sobre a capoeira, qualquer que fosse o trabalho, e isso os grandes mestres aqui do Brasil, os mais antigos, julgavam esses estudantes. No outro dia eles faziam o quê? Toques de berimbau, como você tocar berimbau e apresentar para os mestres, uma apresentação deles, né, uma música inédita de capoeira criada por eles também. Entendi. Então era uma coisa muito cultural, muito bacana. É verdade. E por último, é aquela coisa do social. Sociabilizar todos os estados numa só roda de capoeira. Exatamente. Então isso é fantástico. Então esse trabalho da capoeira com o autismo está relacionado a isso. Uma avó, eu fui conversar com ela a respeito de um outro assunto. Na época com personal training que eu dava, eu tinha a minha camiseta que eu usava algumas marcas, né, de alguns patrocinadores, inclusive a Depil, né, de vocês, patrocinava como personal, a gente fazia aquela propaganda das empresas, e essa pessoa que eu fui era uma avó, onde fui lá renovar o meu patrocínio com ela, né, na camiseta, e aí eu falei, de repente você está dando aula nessa academia? Eu tô lá, tô dando aula lá e tal, eu faço um trabalho... Na época não era nem a performance eu dei também, mas eu já tinha fechado, já era outra academia, que era a Santé. Ela fez: você dá aula de capoeira para criança? Eu disse: dou já há um bom tempo, eu tenho um projeto lá no Instituto do Shopping Recife também, dentro da comunidade. Legal. E aí ela falou: mas você tem que dar aula pro meu neto que é autista. Eu falei: claro, não tem problema algum, só é trazer ele e tal, mas ele é autista, ele tem uma equipe multidisciplinar de vários terapeutas que fazem um trabalho. Ele é autista. Eu disse: olha, eu dou aula sim, eu tenho um mau prazer, mas não sei nem para onde vai o trabalho com relação ao autismo. Mas eu sou um cara extremamente curioso. Eu estou à disposição porque eu era amigo da família também. Sim. E aí ela fez: vou falar com a minha filha e tal, e depois eles se ligam. Me ligaram, perguntou se eu queria fazer essa experiência com ele. Eu disse: estou à vontade. Fui lá para ele, só eu e ele da capoeira, um pré-adolescente autista. Eu dei essa aula de capoeira como se devesse dar aula para qualquer uma criança típica. Sim. E a gente se identificou demais. Eu criei uma relação, acho que minha experiência nessa área da capoeira, um pouco da intuição também, né, dessa coisa da emoção, da coisa de gostar muito daquilo que eu faço, influenciou. Sim. E aí
meu amigo, comecei esse trabalho com ele. Né, bateu o sininho. Epa, tem coisa interessante Agora, aqui. aí a coordenadora me chama, Cássio, você leva muito jeito pra história, como é que é isso? Você topa entrar? Eu digo topa, agora vocês me ensinam tudo, porque eu não sei nem pra onde vai. Eu tive essa sorte, esse privilégio, até hoje, minha gratidão a essa família, que tinha uma equipe muito boa e que tinha condições de aprendizagem. A gente tinha condição de fazer viagens, de ir para congressos internacionais e me interessou muito o assunto. Eu comecei a estudar. Começou a especializar, que foram estudar, foram as especializações fazer. Exatamente. Segurança em crises agressivas, gerenciamento de crises. Eu fiz a especialização em psicomotricidade. Quando eu vou fazer a psicomotricidade relacional e funcional. Eu tenho essa especialização. Eu preciso conhecer tudo, esses marcos do desenvolvimento da criança. Então eu fiz a psicologia, o desenvolvimento infantil, me ajudou muito. E comecei a trabalhar com uma equipe que era dessa mesma criança, que era o grupo Método, eu falo agora, tem outra gratidão, a fazer um curso relacionado a crises agressivas, que tem uma pesquisa já, Sandro, onde quase 80% desses indivíduos, em algum momento da vida, eles vão apresentar uma agressividade. Pronto, e é importante proteger eles, entendeu? Isso, é importante a gente tocar nesse assunto. Antes da gente tocar nesse assunto, você falou, a gente fala em psicomotricidade. Isso. O que é isso? Tá. Muita gente, a sociedade de uma forma geral, já é uma profissão regulamentada, só não tem o conselho ainda. Psicomotricista. Quem tem essa especialização até 2019 já tem o direito adquirido, já é um psicomotricista como profissão. A partir daí, ou ele faz a graduação, ou ele faz uma especialização. Ele é especialista, ou ele se gradua como psicomotricista. Beleza? A psicomotricidade, ela já diz, né? Eu trabalho o psíquico e o motor. Não tem como você separar isso. Entendi. O físico do emocional. Isso é fantástico. Então, a psicomotricidade é uma profissão, é uma ciência já, né, que trabalha esses dois viés, a parte motora, né, em conjunto com a parte psíquica. Isso é fundamental para o desenvolvimento de um indivíduo como uma forma geral. Antes, ele estava na rabeira digamos assim, das terapias. Hoje em dia, eu acho que ele entrou na vibe ele no rol principal. Aí que está bem encaminhado. Então, ou seja, a psicomotricidade se encaixa perfeitamente com o que você chama de crianças atípicas, como, por exemplo, o autista. É o autista, como o neurodivergente, nem que se encaixa muito bem. E isso, trabalhar essas habilidades motoras, essas valências físicas, a aptidão também desse indivíduo, né, trabalhando lateralidade, trabalhando, digamos, o que a gente chama de propriocepção, são coisas que influenciam demais na parte psíquica desse indivíduo. Isso vai influenciar demais no desenvolvimento, e isso em conjunto com a equipe multidisciplinar, que daí tem outros viés, tem psicólogos, tem terapeutas ocupacional, tem psicopedagogo. Então, é uma equipe que vai trabalhar em conjunto para um só objetivo, que é o desenvolvimento desse indivíduo. Então, hoje em dia, a gente tem uma equipe da área motora, com um espaço aqui, onde a gente atende de 2 anos e meio até 30 anos, eu tenho indivíduos trabalhando. E a gente todos autistas? 95% do nosso público é dentro do espectro autista, mas eu tenho síndromes raras lá. Entendi. Eu tenho Down, eu tenho outras síndromes e transtornos também, como o TDAH, e aí vai. E você sempre usando a atividade física e a capoeira para esse lance essa história da psicomotricidade. Exatamente. A capoeira, digamos assim, é o carro-chefe do nosso trabalho. Foi aí que nos levou a desenvolver esse trabalho. O neuropediatra, Dr. Carlos Gadia, que é o neuropediatra dessa criança, que na época, ele falou, toda criança autista tem que fazer capoeira, pelas contribuições que a capoeira, os benefícios que a capoeira dá, como o benefício social. A capoeira tem digamos, um ambiente social único. Sim, você não brinca sozinho. Não, você tem essa interação social, você tem essa ajuda mútua. Isso para o autista é um desafio. Isso é algo fantástico.
um dos grandes desafios para ele, essa parte de sociabilização, a comunicação que andam juntos, Sim. e movimentos que a gente chama de movimentos estereotipados, as estereotipias dessa criança. A gente trabalhando a capoeira com tudo isso, a musicalização, que é algo que é fantástico para esses indivíduos. Então, juntando isso tudo, né, levamos para a nossa sistematização de atendimento e o Dr. Carlos Gadia assim, simplesmente carimbou aquilo que é algo que a gente tem, que é totalmente. Então, hoje em dia somos convidados para vários eventos aqui no Brasil e fora. Agora, em novembro, recebemos esse convite para ir para o Journey Autismo, que é Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na Flórida. Você vai falar sobre sua experiência lá. Então, eu vou dar uma mini palestra relacionada à capoeira, tá, né, e esses benefícios para esses indivíduos. Né? A gente vai participar de uma mesa redonda onde os pais, onde terapeutas vão nos perguntar a respeito da capoeira, o porquê isso, e vamos fazer uma roda de capoeira lá nos Estados Unidos. E é uma coisa que eu estou extremamente empolgado com isso aí, de levar. Poxa, isso é sensacional. Porque é o nosso propósito. Levando o seu nome, o nome do país, o nome da capoeira para fora e mostrando como que ela ajuda. Eu tomei isso como uma missão, como um propósito de vida. Eu fico arrepiado, emocionado, porque isso veio para mim após os 50. Empreendedorismo de impacto. Exatamente. Totalmente. Ou seja, então, algo que eu faço com prazer, que você não tem ideia disso, Sandro. Assim, é difícil. Ou seja, essa questão da movimentação, do jogar e tal, da atividade física, influencia muito positivamente na psique, eu vou de forma leiga, na cabeça dessa pessoa autista. No indivíduo, no desenvolvimento dele. E esse gasto de energia e essa atividade coordenada, estruturada, melhora a qualidade de vida dessas pessoas. Exatamente. Eu vou te falar eu fiz uma entrevista uma vez com meu Deus, qual foi vou me lembrar do nome. Eu fiz uma entrevista para uma revista eu vou me lembrar daqui a pouco. Então, a primeira pergunta que fizeram, Cássio, como é que você, com essa salada sensorial, porque essas crianças têm essa dificuldade sensorial, sociabilização. Você toca berimbau, o outro toca pandeiro, o outro vai no atabaque, o outro vai jogar aquele cantando lá, e essas crianças ficam lá, se engajam de uma forma tão diferenciada. Eu falei, teve uma época que eu falei, caramba, só olhando para cima para agradecer a Deus, mas não, isso é sensibilidade nossa, é algo que é fantástico para esses indivíduos. Isso tudo, porque a gente está estimulando algo que eles têm dificuldade com a fala, isso estou falando generalizando, né? A musicalização, a interação com outros indivíduos, que é a parte social, sociabilização. Então isso tudo tem dentro da capoeira, isso é fantástico. De uma forma que é incrível, é fantástico isso. A gente tem um instrumento, cara, uma coisa que ninguém no mundo tem. Você conseguiu algo que, na minha visão, de novo, de um leigo, seria improvável, porque na minha visão, ainda de leigo, eu vejo o autista como uma pessoa com muita dificuldade com barulho. Então tem até o filho do Marcos Mignon, ele fala famoso, muito disso, né? E ele diz que isso é uma dificuldade, é muita informação sensorial para a pessoa, para a criança. E a capoeira é barulhenta por conta do berimbau, da música, é barulhenta por causa da turma batendo palma junto, da roda, de ter mais pessoas. Então, poxa... É muito estímulo. É muito estímulo para um autista. Barulho, toque de tudo isso, e eles ficam assim. Eu tenho isso em vídeo, quem tiver a oportunidade de dar uma olhada no nosso Instagram vai ver isso. Eles ficam extremamente concentrados e eles adoram essa história. É algo que a gente, tipo assim, é como se de repente desafiasse a ciência, aquilo lá, poxa, sensorial, barulho, berimbau, tabaque, o jogo, pernada para lá, para cá, e eles, assim, uma satisfação imensa com relação a isso, né? E quais são as melhorias que você mais nota, nessas pessoas? É fantástico isso, porque na fala... A fala melhora? Lógico, porque você está o tempo inteiro cantando. Entendi. Então a gente canta a música, eles pedem isso. Eles têm muito problema com a parte sensorial, então barulho.
Muitos deles usam aquele fonezinho que é sensorial por conta do barulho. Mas a gente toca berimbau, tabaco e pandeiro, canta com eles e eles pedem. Eu vejo muitos, tio Cássio, berimbau. Eu vou tocar berimbau e às vezes tem um que me dá o berimbau para armar. Eu me sento de frente a ele e aí de repente vem um assistente meu ou algum terapeuta que trabalha comigo tocar pandeiro. Ele toma, tio Cássio vai tocar. Ele legal. não deixa ninguém, ó. Ele coloca a mão aqui assim, ó. Eu começo a cantar. Ele canta, tio Cássio. Então, aí eu ajudo com ele. E às vezes ele não tem essa coisa da fala, né? Tem essa dificuldade, que é uma das dificuldades. Eles começam a cantar, a falar. Ele toca, eu caminhei. Ele pede a música, ele faz isso. É impressionante. Inclusive, eu tenho até vídeos que eu apresento em palestra, Sandro, com relação a crises, né? Agressiva. A criança, de repente, tem uma crise. E eu toco o birimbau e essa criança sai daí da crise. Você falou aqui segurança em crises. Você teve formação específica em segurança em crises agressivas, gerenciamento de crises. Explica pra gente o que é essa coisa de crise. Isso. Olha, tem pesquisas. Só para pontuar, nós estamos falando de crianças, de pessoas autistas dentro no espectro autismo. Isso. Exatamente. O que acontece, uma das dificuldades é justamente essa parte sensorial, né? Então, eles têm muita dificuldade. Muitos deles chegam com abafador por conta do barulho, né? Então, para eles, para a gente não é nada, né? Mas para eles é uma coisa assim monstruosa. Então, é essa grande dificuldade que eles têm nessa parte sensorial. E como é que é uma crise? Uma crise, ela pode desenvolver por vários motivos. Ele quer algo, tem que diferenciar o que é uma birra e o que é uma crise. Certo. A birra tem um objetivo. Eu quero o celular. O tio não vai te dar o celular agora. Aí joga coisa, começa a bater, começa a se morder. É essa parte agressiva neles. E isso é uma birra, porque ele quer conseguir algo. Certo. Uma crise, na realidade, uma crise é algo que não tem uma função. Entendi. É algo que você procura saber o que é. E aí, de repente, ele começa a bater nas pessoas de forma violenta, né? E aí você tem que saber fazer o que a gente chama desses manejos, dessa intervenção para, primeiro, proteger o indivíduo. Certo. Se proteger em segundo lugar. Entendi. Proteger as pessoas que estão no ambiente. Isso. E, por último, o teu próprio patrimônio, que ele começa a jogar tudo, quebrar tudo. Ou seja, essas famílias precisam aprender a gerenciar a crise. Totalmente. Saber... E você ensina essas famílias a gerenciar a crise? Eu tive a oportunidade de conhecer, de fazer alguns cursos, né? Um curso internacional, um curso também aqui no Brasil que é muito bom. E hoje em dia criamos um nosso protocolo também. Porque, queira ou não, Sandro, eram valores que ainda são exorbitantes com relação... Eu não estou aqui fazendo juros de que é muito caro ou deixa disso, mas assim, para a população de uma forma geral. Sim. Tem muitas famílias carentes. Não é algo acessível. Muitas famílias carentes que nós ajudamos também. Eu tenho crianças lá que são adotadas, crianças que estão no meu espaço sem pagar nada. E essas famílias não sabem lidar com isso. Então... A criança se automutila, ela se morde, ela bate, ela mete a cabeça coisas assim absurdas de violência. Ela bate nas pessoas também, ela quebra patrimônio. Então isso tudo é importante. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com isso e fui convidado para ser monitor desse curso. Achei muito interessante. Agora, achei os preços para... Não é qualquer família que consegue pagar esse curso. Eu disse, não, eu preciso criar algo primeiro para o meu ambiente. E foi isso que eu fui buscar. Eu fiz um curso muito bom, até hoje, 2, um internacional e outro daqui que é utilizado no Brasil. E achei por bem, eu disse, criar um protocolo nosso, onde a gente possa levar para mais pessoas, tá entendendo? E foi isso que a gente criou. Popularizar, né? De uma forma mais acessível. Não ser tão elitizado. E fora isso, fizemos algo interessante, o qual agradeço aqui até antes, a Depil também participou disso, né? Com o quê? Com uma ajuda. Eu fiz cursos onde eu quis levar para pessoas, para terapeutas
que não tinham condições de pagar um curso desse, que não é barato. Ou seja, você forma multiplicadores. Exatamente. Pessoas que em outros estados, outras cidades podem fazer o que você está fazendo aqui e ajudar muita gente. Então achei por bem montar algo e levar o máximo de famílias possíveis, de terapeutas possíveis que não tem condição de pagar um curso de $1.800. Caramba! De R$5.500. Não é para qualquer família. Mas eu quis ver de perto, eu tive essa oportunidade, tive esse aprendizado. Eu digo, não, a gente pode criar algo em cima disso, né? Aquela coisa, né? Eu não posso utilizar nem para treinar minha equipe, mas eu estou aqui sozinho. Se a criança, um indivíduo tem uma crise aqui dentro, eu vou precisar de ajuda e os meus não podem me ajudar nisso. Eu digo, peraí, vamos criar um protocolo diferenciado para formar pessoas, para levar para pessoas também que não têm condição. E para isso eu fui atrás dos empresários aqui que eu tenho conhecimento aqui no Recife e fora. E hoje em dia a gente leva Brasil afora essa nossa formação com a apostila, com o apoio do Conselho Regional de Educação Física, da Universidade Federal. Na época também tinha o próprio um dos órgãos que apoiava a gente também com relação a isso. E eu estou levando com certificação que tem o apoio do MEC e tudo. Legal isso. Então, isso é uma coisa que eu achei que era minha obrigação também, Sandro. Você é empreendedor prateado, ou seja, sempre empreendeu e continuou empreendendo, não parou. Criou um novo negócio por volta de 56, 57 anos, que é esse, o TA Aquecer. A gente vai deixar a informação. O teu negócio envolve esporte, ele causa impacto. Exatamente. E ele é social, porque você tem pessoas carentes que você apoia, que você acolhe e traz. Ou seja, isso eu acho legal, isso que eu acho muito... Eu acho que esse é o... Não, todo mundo, mas nós com 50 anos ou mais buscamos mais sentido, realização, propósito com o empreendedorismo. E isso é muito forte. Tenho certeza disso. É algo que um presente que a vida me deu. Esse trabalho caiu no meu colo, digamos assim, de uma forma assim fantástica. E quando eu falei para Sandra, minha esposa, eu falei, eu quero trabalhar só com isso. Aí ela olhou para mim e fez, mas tenha calma, você pode ir migrando. Você começa a ter uns alunos aqui e vai ser... Sandra, você não está entendendo. Eu quero hoje fazer só isso. Eu tive um apoio muito... Que foi quando você saiu da academia. Saí de academia. Na realidade, eu não saí porque eu continuo o trabalho dentro da academia. Eu comecei esse meu trabalho na academia. Eu lembro. Não é? Lembro. Me deram uma sala lá e eu comecei esse trabalho lá. Sim. Só que tinha uma gestão por trás de algo que eu estava fazendo. Não era meu, assim, não tinha segurança. Entendi. E eu comecei a rodar atrás de algo que de repente eu pudesse estar no meu espaço. Foi quando a gente visitou aquele... Você me ajudou na visita ali. Então isso para mim foi um divisor de água, né? Então... E já está expandindo. Totalmente. Já temos esse espaço aqui, unidade. Só aqui 5 anos, fora da academia lá que foram mais 5 anos. Agora a gente está indo para a Zona Norte com uma unidade que vai ser transdisciplinar, não digo multidisciplinar, que tem uma diferença com relação a isso, porque a equipe vai estar muito engajada. Certo. Existe uma sistematização de atendimento relacionado à parte de atendimento de cada profissional, onde todos vão se relacionar. Então, existe desde os registros das sessões diárias de cada indivíduo, né, com gráficos, com tudo, onde a gente tem um relatório também a cada 4 meses de cada indivíduo. Certo. E a gente tem uma avaliação motora, onde eu descubro a idade motora daquele indivíduo. Ele pode ter 10 anos de idade, mas ele tem uma idade motora de 3 anos de idade, porque ele tem várias dificuldades motoras. Ou seja, então, eu começo com você, eu tenho uma avaliação inicial, onde eu sei o meu estado inicial. Você vai fazendo relatórios de crescimento, de avaliação, vai entregando para o pai, e ele vai percebendo para os pais, e eles vão percebendo, e depois de um tempo você tem toda uma evolução motora aí, e de comportamento, e de manejo de crises. Pergunta, a gente falou do manejo de crises, explicou, falou do transtorno do espectro autista. Sim. Cássio, como resultado prático, assim, perceptível, com relação a... Provavelmente você chega lá com você crianças com muitas crises, que tem muitas crises regularmente.
depois desse trabalho, depois de começar a conviver no teu espaço, praticar a socialização através da capoeira, essas crises diminuem? Tenho a certeza disso. Logicamente, tem uma equipe multidisciplinar, né? Vamos tocar nesse assunto. Normalmente, um indivíduo desse, uma criança, um jovem ou adulto, eles têm várias questões a se resolver, onde precisam de uma equipe ou transdisciplinar ou multidisciplinar, que tem um pouquinho de diferença nisso, a gente pode até conversar também sobre isso, mas o ideal é essas crises tem que ter conhecimento para lidar com isso. Lidar com então, elas. Às vezes, até o tempo da sessão, nossa sessão dura 60 minutos, mas tem uma criança que tem uma dificuldade muito grande, tem uma agressividade muito grande. Então, minha equipe é toda treinada para justamente proteger primeiro o indivíduo, por conta de uma crise dessa, né? Proteger até o próprio terapeuta com várias técnicas que a gente tem isso aí e leva para as pessoas isso, né? O patrimônio, né? As pessoas que estão participando daquela sessão na hora. Então esse é o grande boom da história. Então a gente ter esse conhecimento para poder lidar com algo relacionado à crise, para proteger primeiro o indivíduo. E a gente vê uma mudança muito grande com o tempo. Às vezes é 60 minutos da sessão. 60 minutos da sessão, mas a criança tem uma dificuldade, né? Tem alguma questão, ela não é verbal. Então isso tudo a gente vai estudar para que a gente possa atender de uma forma adequada. E esse tempo a gente vai aumentando da sessão gradativamente. Certo. Essa tolerância dele também, até mudar determinados comportamentos. Isso com a ajuda da equipe. Seu trabalho é personalizado. Exatamente. Atualmente, por exemplo, minha equipe é da área motora. Eu só tenho profissionais de educação física, eu tenho psicólogos lá dentro, mas trabalham a parte da psicomotricidade relacional e funcional. Então é uma terapia através do movimento, onde tem toda uma estratégia para cada indivíduo, porque eu tenho níveis de autismo, né? Eu tenho nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O que é isso? É o mais severo, digamos assim, é o que é o mais severo e requer um suporte muito maior, não é? Mas o nível 1 e outro nível 1 são diferentes. Eu preciso conhecer, eu não faço uma avaliação motora antes de conhecer e de criar um vínculo com aquele indivíduo. Eu preciso ter um conhecimento, além das informações que a família passa, né? A gente tem o acolhimento dessa família, que é outro carro que eu prezo muito, essa coisa de chegar junto da família, porque eles precisam desse suporte nosso. As famílias não têm vida social praticamente. Para ir no shopping é uma dificuldade. O menino pode ter uma crise lá dentro, ele pode querer algo e às vezes o menino é grande. O shopping center para ele também é muita informação sensorial. Já teve muitos casos aí de agressividade, de coisas de controle, e a criança ter saído carregada e de repente pode se machucar ou machucar alguém, né? Se você não souber isso. Então legal isso. É isso que a gente faz, é de proteger esse indivíduo, né? E cada vez mais tentando esse desenvolvimento das principais, digamos, dificuldades que ele tem. E para isso a gente tem palestra, a gente acolhe a família de uma forma geral para dar esse suporte para eles, entendeu, Sandro? Sensacional. Realmente é sensacional. E hoje você é um dos maiores especialistas disso no Brasil, né? Rapaz, Sandro, primeiro eu tenho uma gratidão muito grande por equipes que eu passei, por profissionais que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, por famílias que me ajudaram nisso. Hoje em dia, quem achar que sabe demais se engana muito. Eu sempre falo com meus estagiários, com meus professores, com meus profissionais lá dentro, gente, tem cuidado quando vocês forem falar alguma coisa na frente da família, porque os pais, eles têm muito conhecimento, eles estudam demais. Isso. Então, se cuida com relação a isso e procura informação. Vai atrás do que for. E agradeço demais a esses profissionais que eu tive a oportunidade de passar, né, por eles e ter esse conhecimento. E famílias também que me ajudaram com relação a isso. Então, minha gratidão está até hoje. Desde o primeiro aqui, da criança que eu atendi, que foi algo que eu aprendi demais, aprendo muito. E eu sempre acho que eu não sei nada ainda. Então, a gente tem oportunidade de conhecimento, tem muito assunto aí fervilhando com relação ao autismo.
tá? Acho que essa postura de você ter a postura de falar eu não sei nada, não no sentido bobo de se falar Sim. isso, mas no sentido de falar, olha, ainda tenho, apesar de eu ter aprendido muito, eu sei que eu posso Eu quero muito e mais. devo e quero aprender muito mais, e existe um universo aí para ser descoberto, e quem sabe desse universo surjam metodologias novas, Sim. sistemáticas novas, técnicas novas que começam a ajudar e impactar a vida de muito mais gente. Muito, muito. Isso é fantástico. É muita gratidão que eu tenho. Eu tenho realmente esse propósito, essa missão Isso. de levar o máximo de famílias que eu posso fazer. A gente acolhe realmente a família. Não é o indivíduo só, é a família. É isso. E não interessa o suporte dele, se ela é no nível de suporte 1, 2 e 3. A severidade, para mim, não interessa. Né? Às vezes o pai, Sandro, tem essa dificuldade, a mãe, e chegar de tempo camuflar alguma coisa, porque com medo que a gente não aceite esse indivíduo, entendeu? Aí vai se abrindo com o tempo. Não tem problema nenhum. A gente vai... A capoeira faz isso. Capoeira faz. E eu vi que você trouxe aí pra gente um berimbau, né? Exatamente, trouxe sim, porque é algo que é fantástico. Inclusive, eu consigo, eu já tirei crianças, indivíduos, adolescentes, de uma crise extremamente agressiva, só com o toque do berimbau. Toca pra gente. Em uma das palestras, vou tocar assim, vou mostrar para vocês. Em uma palestra que a gente demonstra isso, a gente vê que tem animais que trabalham para tirar de crise, cães, gato fazendo isso. E o nosso instrumento é esse aqui, ó. É muito legal, muito legal. Olha aí. Que a gente chama de... que é o berimbau. A cabaça... Tem a cabaça, arame e um pedaço de pau. É simples, é um instrumento simples. Mas é algo que arrepia demais. Eu acho muito bacana. Um berimbau bem tocado, uma roda, chama a atenção de muita gente. O pessoal de fora do Brasil, quando vem visitar o Brasil ou vê isso em algum lugar do mundo, eles ficam doidos. Né? Pois é algo que pra gente é nosso instrumento de trabalho também. É isso aí. Mas essa pergunta que foi feita pela revista, lembrei agora, a revista Pais e Filhos. Ah, tá. Ela falou, né, me entrevistando aqui, ela falou, Cássio, como é que essa salada sensorial e esses meninos ficam todos hipnotizados? Isso essa salada incrível. Desse barulho, isso é uma coisa incrível. Eu digo, meu amigo, é a sensibilidade que a gente tem nisso aí, entendeu? É algo que a gente já vem estudando há muito tempo e leva para essa turma. Vira um pouco aqui para o nosso microfone. Tá assim? Acho que tá. Fico sentado mesmo, né? Sentado, Legal isso. Que é o berimbau. Uhum. É uma cabaça, um arame. E a pedra na mão? A pedrinha é para você dar esse tipo de som, ó. Ah, aqui, tá. Ó. Legal. 3 formas de você fazer a variação. Cachifique é algo que é de percussão também. Aí você movimenta, legal. Então, ó. E é engraçado que com isso aqui eu já tirei crianças de uma crise agressiva, adolescente, né? Eu mostro isso em uma formação que a gente dá com relação a crises agressivas. Canta uma música aí da capoeira para nós. Tem uma música que eu acho muito interessante, tem muito a ver com o meu trabalho, né? Tem criança que pega aqui para sentir a vibração. Entendi. E ela fica e ela sai até de uma crise. Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, como eu andei pra chegar até aqui. Eu caminhei, meu mano, eu caminhei, como eu andei pra chegar até aqui. Sei que tem um caminho de flores, mas foi de espinho que eu percorri. Quem tem tudo de mão beijada não dá valor, foi assim
assim que aprendi. Eu caminhei, meu mano, e por aí vai, Sandro. Legal, sensacional, muito legal, cara, muito legal. E a música tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui e falando aqui. Cássio, que bacana Muito legal. Muito legal. O meu dia a dia, Sandro, eu te falo, eu tô todo arrepiado aqui. O meu dia a dia é simplesmente muita emoção. É gratificante. Você tá o tempo todo. Muito. É isso, é impacto, é social, é empreendedorismo. Tudo junto e misturado. Você conseguiu fazer algo que muita gente busca em qualquer idade da vida, mais depois dos 50, menos antes dos 50. E não é nenhum demérito, é porque a gente, quando está mais novo, a gente precisa e busca mais o dinheiro. Sim. Depois a gente ganha um dinheiro e começa a olhar para outras coisas. Então, acho que você conseguiu fazer... a reunião de 3 coisas sensacionais, juntar a ajuda social, o impacto, né? É o empreendedorismo de impacto e o empreendedorismo. Meus parabéns, admiro demais esse seu trabalho. Quem assistiu o nosso podcast aqui, eu tenho certeza que vai amar toda a sua história e vai curtir aí a capoeira. Quem sabe você vai influenciar mais e mais gente a brincar no bom, né? Acho que a gente fala esse termo, brincar capoeira, né? Eu queria terminar te pedindo o seguinte: que você deixasse uma mensagem para as pessoas. A mensagem, digamos que é o seguinte: esse podcast vai chegar a muita gente e você quer mandar para muita gente uma mensagem que você acha que é importante. Que mensagem seria essa? Tem muita coisa, Sandro, que eu tenho realmente vontade. Eu acho o seguinte: se você tem algo que você tem vontade de fazer, porque eu acho que todo mundo busca um objetivo para a tua vida, né? Um significado. Então, principalmente para nós que já vencemos a barreira do ENTA, né? E de repente, poxa, eu não vou ter condição de fazer isso ou deixar aquilo mais. Já passei da época. Já passei da história. Olha, eu vou te falar, eu aprendi isso, estou aprendendo ainda, né? Tem muita coisa ainda que vem à frente e eu quero levar o máximo de pessoas possível, que é esse o propósito nosso. Não desiste, vai fundo que não tem idade para isso, tá entendendo? Vale a pena. Busca realmente o teu verdadeiro propósito na tua vida, e é algo que de repente que vai te realizar também. Então isso caiu realmente no meu colo de uma forma, e eu abracei e quero até o fim dos meus dias aí tentar levar o máximo de famílias possíveis essa minha verdade, porque eu chego a me emocionar com a história, porque a gente vê o pelejo, o grande sofrimento dessas famílias, a dificuldade de ser acolhido, entendeu? Então, Entendi. Não desiste por conta disso. Tenta levar essa qualidade de vida para essas pessoas. Eu vejo o dia a dia dessas famílias, não é fácil. E eu sinceridade, eu engajo com isso. Eu tenho pessoas que eu acolho lá, que chegam para mim perguntando como é que é isso aqui. Pessoas que não têm a mínima condição social de frequentar algo, né, de pagar uma terapia, que são coisas que também fogem ao patamar delas. E chegam lá e são acolhidas, sabe? E eu vejo essa gratidão também dessas pessoas. Então, não desiste, não importa a idade que você tenha, né? Se você é o 50, 60. 60 anos, vai em busca realmente do teu propósito de vida, vai em busca de algo que não desiste, porque você vai encontrar. Preencher. Eu consegui encontrar isso após os 50 anos. Eu também estou sempre procurando. Então, Sandro, procurando empreender e fazer coisas de impacto. E eu quero muito mais, Sandro. todo dia eu leio pelo menos 3 artigos e quero me especializar. Não é para ser o bom, né? Não é para ser o diferente da história. É para tentar levar o máximo de família possível que necessita. Tem muita gente precisando de profissionais aí, de bons profissionais. Seja um cara diferenciado. Eu falo para minha equipe o tempo inteiro, não seja mais um, seja o,
na Isso. história, tá entendendo? Não faça, você consegue. Não seja o A, seja o O. Exatamente, o A e o O, e A, né? E aí eu quero fazer isso, Legal. eu quero assim, eu quero que isso seja um divisor de água, eu quero levar isso aonde eu puder. Cara, sensacional, parabéns mesmo, obrigado demais. Precisando. Obrigado, sua presença aqui foi uma alegria, uma satisfação e tenho certeza que quem estiver assistindo, quem assistiu esse podcast, vai realmente se encantar com a sua história. Muito obrigado. O mundo a fronteira não tem, cara. A gente vai querer levar isso para o mundo inteiro. Essa verdade nossa, tem esse detalhe, né? Essa verdade nossa, Sandro. É isso aí. Eu que agradeço. Esse convite aí para mim foi fantástico. Estou à disposição sempre, né, na gente e essas famílias também. Quem me procurar, pode ter certeza que a gente vai ter um tempinho para poder levar alguma coisa interessante para essas famílias. Para quem quiser te encontrar, deixa aí as suas redes sociais. Tá, você pode encontrar nas redes sociais a Psicomotricidade _ TAQC. TAQC. TEA de transtorno do espectro autista, TAQC, que é de aquecimento, acolhimento. Certo. A gente está à disposição para ajudar, seja você profissional, seja você família, seja curioso, o que for. Vai lá. A gente, na realidade, tem o maior prazer. Né? Não precisa marcar a hora nem nada. Chega lá. Lá, nosso espaço é totalmente aberto, as famílias escutam, veem tudo, né? Tem os telões lá na frente. E a gente está expandindo, a gente está indo para a Zona Norte, a gente quer o mundo... levar isso para mais gente. Exatamente, o máximo que a gente puder. É isso. Pessoal, se você tem uma necessidade, portanto, se você tem alguém com um transtorno de espectro autista e tem esses problemas com as crises agressivas, precisa aprender a gerenciar crises, é só entrar em contato com o pessoal da TAQC aqui no nosso Instagram, no nosso podcast, aqui nessa entrevista vai ter as informações para vocês conseguirem falar com o Cássio ou com alguém da equipe deles. E é isso. Hoje vocês tiveram a oportunidade de ter uma aula sensacional aqui, onde você conseguiu ver uma pessoa que já tem 61 anos, empreendendo, querendo mais, mostrando para vocês que essa ideia, essa questão de idade não é barreira e que você pode realizar grandes projetos, seja qual for a idade que você tiver. Procure, busque o seu propósito, acredite nele e siga em frente. Eu sou Sandro Alves, em breve eu volto com mais informação útil para você, que é um empreendedor prateado ou pretende ser um empreendedor prateado. Fique ligado!